Olha, a abertura de Hamlet já joga a gente direto no mundo de escuridão, sabe? Cheio de confusão e medo. Mas por trás desse caos todo, o que Shakespeare está fazendo, na verdade, é montar um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça de mistério sobrenatural, de luto profundo e, claro, de intriga política. Então vamos juntar essas peças e ver que imagem que se forma no final. A história começa assim, no frio, no escuro, e não com uma afirmação, mas com uma pergunta. Quem está aí? É uma pergunta sobre identidade, sobre medo e que vai ecoar pela peça inteira. É como um aviso da paranoia que está prestes a tomar conta de todo o reino. E a resposta para essa primeira pergunta não é uma pessoa. Não mesmo. É algo muito, mas muito mais aterrorizante. Uma aparição que fica assombrando os guardas do castelo. É bem aqui que o verdadeiro mistério começa a se desenrolar. Essa primeira noite parece seguir um relógio sobrenatural. À meia-noite, um medo que ninguém explica. 1 da manhã, o fantasma aparece. E quando o dia tá para nascer, como diz a lenda, ele some com o canto do galo. Esse ritmo tão certinho só confirma uma coisa: eles não estão lidando com algo deste mundo. Completamente abalados, os guardas pedem ajuda. Mas não para um soldado, e sim para um intelectual, Horácio, o amigo estudioso de Hamlet. Ele é a voz da razão, o cético que foi chamado ali para provar que tudo aquilo não passava, nas palavras dele, de fantasia dos guardas. E então, o fantasma aparece, e todo o ceticismo do Horácio vai por água abaixo. O ponto crucial aqui é que ele não tem dúvida nenhuma. Ele reconhece a figura na hora. Não é um fantasma qualquer. É a forma exata do falecido rei Hamlet, com sua armadura de guerra. O choque é total. O medo agora é bem real. O fantasma simplesmente ignora as perguntas de Horácio. E esse silêncio é talvez até mais assustador que a própria presença dele. Para ele só pode ter uma explicação. Um negócio tão bizarro assim é um sinal, um presságio de que tem algo muito podre acontecendo no reino. E só uma pessoa pode ter as respostas: o jovem príncipe Hamlet. E agora, a gente sai daquela escuridão sobrenatural das muralhas e entra na luz artificial e na tensão política do castelo. Essa mudança de cenário é brusca e é de propósito. E aí a gente conheceu o novo rei, o Cláudio, que era irmão do rei que morreu. E o cara já chega fazendo um discurso, sabe, politicamente perfeito. Ele tá ali justificando o casamento super apressado dele com a cunhada, a Gertrudes, que agora é a rainha. Ele fala em equilibrar alegria e lamento, uma verdadeira obra-prima de marketing político, né? Só que por trás dessas palavras bonitas, essa pressa toda para casar, nossa, isso causa um desconforto gigante. E aqui a gente vê a divisão bem no coração da corte. De um lado, tem a festa forçada do Cláudio de todo mundo. Do outro, completamente isolado, o príncipe Hamlet. Todo de preto, ele é uma ilha de luto de verdade num oceano de alegria de mentira. O contraste visual já diz tudo. Quando a mãe dele pede para ele parar com o luto, a resposta de Hamlet é muito forte. Ele diz que as roupas pretas são só aparência. A dor de verdade, essa tá dentro. É algo que não dá para fingir. É o primeiro sinal que a gente tem do nojo profundo que ele sente da falsidade que tá em todo lugar ao redor dele. Agora a gente vê o jogo de poder. O Cláudio, agindo como se fosse um pai super carinhoso, não deixa o Hamlet voltar para a faculdade. Ele precisa manter o príncipe, que é popular, por perto, sob controle. E perceba, na mesma hora ele dá permissão para o Laertes voltar para a França. É um ato claro de controle político disfarçado de carinho. Vamos dar uma olhada agora na família de Polônio, o principal conselheiro do rei. Os dramas deles em casa são como um espelho, um reflexo da corrupção e do controle que a gente está vendo na corte em geral. Polônio se despede do filho Laertes com uma lista enorme de conselhos. São frases famosas, todo mundo conhece, mas na boca dele soam mais como um manual de como se apresentar em público, não como sabedoria de verdade. E a maior ironia de todas é o conselho final: sê a ti próprio fiel, vindo de um homem que dedica a vida às aparências e a controlar os outros. Tanto o Laertes quanto o Polônio dão um chega pra lá na Ofélia sobre o Hamlet. O argumento deles é totalmente pragmático, político. Eles proíbem ela de ver o Hamlet, mas não porque estão preocupados com os sentimentos dela, e sim com a honra e a posição social da família. O amor, para eles, é só uma transação perigosa. E agora, voltamos ao mistério principal. De volta às muralhas, o Hamlet, junto com o Horácio e o Marcellus, tá esperando para encarar o fantasma pessoalmente. A tensão tá no ar, dá para encontrar com uma faca. O fantasma aparece de novo e faz um sinal para o Hamlet segui-lo. Os amigos tentam impedir com medo pela vida e pela sanidade dele,
Mas o Hamlet está decidido. Ele se solta e segue o espectro para a escuridão, para finalmente descobrir qual é o segredo. Sozinho com Hamlet, o fantasma finalmente fala. E a primeira coisa que ele diz é uma bomba. A morte dele não foi um acidente, como todo mundo pensa. Foi assassinato. E a palavra vinga é plantada na mente de Hamlet, transformando o luto dele num chamado para a ação. O fantasma então conta como foi morto. Ele estava dormindo no pomar e o próprio irmão dele, o Cláudio, derramou um veneno mortal no ouvido dele. O crime não é só um regicídio, que é matar um rei. É um fratricídio, a traição familiar mais antiga e terrível que existe. E essa metáfora, nossa, é poderosa e revela quem foi o assassino. A serpente não era um bicho, era o próprio Cláudio, o irmão que roubou a vida dele, a esposa dele e a coroa dele. A verdade é simplesmente devastadora. As ordens do fantasma são um fardo enorme, complexo, cheio de contradição. Vinja minha morte, mas não suja sua mente. Castigue o Cláudio, mas não encoste na sua mãe. Deixa ela para o céu julgar. Essas ordens tão ambíguas preparam o terreno para todo o tormento psicológico que o Hamlet vai enfrentar. Bom, nessa parte final, o foco é na reação do Hamlet a essa verdade horrível e na tarefa gigantesca que agora está toda nas costas dele. A reação de Hamlet é imediata. E é total. Ele jura apagadamente tudo o que ele já aprendeu. Filosofia, arte, amor, para deixar espaço para uma coisa só. A ordem do fantasma. A vingança, a partir de agora, é seu único propósito de vida. Mas ao aceitar essa missão, o Hamlet não sente o poder de um herói. Ele sente o peso de uma maldição. O mundo, o tempo, como ele diz, está quebrado. E ele, tragicamente, foi o escolhido para a tarefa impossível de consertar tudo. Isso não é uma honra, é um fardo terrível. Então é isso, o cenário está montado, a gente tem um príncipe completamente atormentado que recebeu uma ordem simplesmente impossível, e a grande questão que vai definir toda a tragédia não é se ele vai conseguir, mas a que custo? Será que, na tentativa de consertar esse mundo quebrado, ele não vai acabar quebrando a si mesmo e a todo mundo em volta?